Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre a Edit Page, ou página de edição. A página de edição a gente pode abrir aqui clicando em Edit, não é? E se abre a página aqui de edição. A página de edição mesmo é isso daqui, ó, que está grifado aqui no vídeo, tá? Aqui já é outra coisa. Então nós vamos trabalhar com isso aqui. A gente pode abrir também a página de edição clicando aqui no próprio símbolo do tom. Por exemplo, no kit, a gente já abre aqui o edit, ó. Snare, que é a caixa, retest, já abre aqui. Então, o primeiro parâmetro que temos aqui, já dando aqui sequência, seria um símbolo MIDI. O que quer dizer isso? Antes de a gente falar do MIDI, é importante a gente se atentar com o controlador. O controlador, quando ele já está ligado corretamente aqui na nossa placa de áudio, a partir do momento que você seleciona aqui o monitor, ele tem que aparecer a luzinha aqui, ó. No meu caso aqui, nessa videoaula, eu não estou usando um controlador normal, estou usando um controlador virtual. É um plugin que serve para controlar para quem não tem controlador. Também é uma opção você está usando aí, se acaso você não tiver controlador. Então aqui eu posso controlar. Então quando eu clico aqui, ó, estou acionando o som do aditivo através dele. Você observa que o som MIDI está chegando aqui, ó. Se não estiver chegando, você vem aqui na entrada MIDI e seleciona ele. Geralmente vai estar aqui All MIDI Inputs, tá? No caso aqui eu tenho a entrada da placa MIDI, que é onde eu poderia estar colocando meu controlador, né? Se fosse o caso um controlador normal. Então geralmente se você coloca um controlador que ele não pede nenhum drive na instalação, geralmente você tem a opção de acionar ele através da entrada MIDI da sua placa, tá? Então, ok. Então, vamos voltar lá para o Additive, só clicar aqui no Nuendo aqui, ele já aparece. Bem, então aqui, voltando aqui essa parte MIDI, para que serve esse botão aqui? Quando a gente seleciona ele, eu posso, por exemplo, mudar o instrumento que eu quero editar. Esse símbolo que me mostra que o instrumento que eu estou editando agora é o bumbo, tá? Agora, quando eu clico aqui no meu controlador, eu clico no cimbal, ele já muda para o cimbal. O prato, ele já muda para o prato. O tom, ele já muda para o tom. E assim por diante. Então, para isso que serve aqui essa função. Se eu desabilitar, agora o controlador ele não vai influenciar mais em nada nessa questão de mudar o instrumento de edição. Ele só vai realmente tocar os instrumentos da Additive, ok? Então, bem simples. O CUP, para que serve? Por exemplo, vamos dizer que eu fiz uma edição no tom 1, tá? Fiz uma edição aqui, coloquei aqui os controles, mudei os controles, e aí eu quero copiar toda essa edição para o tom 2. O que eu faço? Eu clico em C, quer dizer copy, vou no tom 2 e paste. Pronto. Agora todas as edições que eu fiz aqui de volume, pitch e tudo mais, vai para o tom 2. Se eu quiser copiar isso novamente para o tom 3, é só clicar em paste e ele vai colar em todos os instrumentos que eu quiser. Então é uma solução simples para você não estar, por exemplo, quanto eu coloquei de panorama aqui, vou colocar no outro. Não, super simples. Só copiar e colar nos outros tons, ok? Bem, pessoal, os próximos controles aqui que tenho são overhead, room, né? O pan do overhead e o pan do room. O que quer dizer isso? Isso aqui é o seguinte. Aqui está o tom, né? Tocando aqui, você está ouvindo ele, ó. E como eu disse, existem 4 microfones, além do microfone do tom, atuando nesse tom. O que acontece? Existe os dois overheads, que são os dois pratos, e existe também os dois microfones da sala. E o som que você está ouvindo aqui é o som chamado no áudio chamamos de vazamento, tá? Então, quando o baterista toca na pele do bumbo, a ressonância, o som da bateria, ele é também captado por esses dois microfones que seriam para captar os pratos e captar a sala, tá? Então o que acontece? Agora eu tenho os controles deles aqui. Por exemplo, eu gosto particularmente, eu gosto da bateria assim com um som assim bem limpo. Eu não gosto do som da bateria do jeito que está aqui, por exemplo, desse tom. Eu não gosto.
E geralmente, quando você começa a trabalhar, você vai perceber que o que suja mais o som da bateria aqui é o rum, que é essa sala aqui, ó. Quando eu tiro ela, você observa, veja só o tom chegando limpinho. E você pode observar nesse volume aqui que praticamente está zerado aqui, ó, o volume que está sendo passado, o volume do tom que está passando pela sala, pelo rum. Quando eu levanto ele, você observa que o fader, olha, o fader agora levanta e o som ficou igual de lata, né? Então, geralmente eu tiro, então eu deixo aqui um pouco só, tá? Você também tem o controle do rum geral aqui, ó. Se você não quiser que os instrumentos que foram tocados aqui na bateria sejam afetados pelo rum, é só desabilitar aqui que você não vai ouvir mais. Independente se aqui tiver alto ou não, tá? Então, tá. Então, além do controle geral, você tem um controle individual. E da mesma forma para o overhead, que são os pratos, tá? Vou desabilitar aqui os pratos, você observar. Vou levantar aqui, tá? Então, esse controle aqui, ele vai diminuir ou atenuar ou vai aumentar. E aqui eu tenho o panorama, tá? O panorama, ele, como eu te falei, como são dois microfones para cada um de overhead como o rum, então você tem um panorama estéreo. Da mesma forma que você tem um panorama geral, você tem um panorama individual para cada peça, tá? Tanto você pode transformar ele em mono, tá? E jogar aqui, criar assim um estéreo, transformar os dois em mono. Você poderia fazer isso aqui. Seria até interessante. Aqui dentro aqui, ó, aqui perto do ícone do tom, a gente também pode clicar e tocar e sentir o tom. Se você tocar mais na região superior, você tem a total velocidade do tom. Aqui você vai tocar mais suave, tá? Outra coisa importante aqui que é uma cópia dos controles que a gente tem aqui na kit. Então aqui a gente pode mudar aqui, por exemplo, o tipo de tom, tá? A marca do tom e assim todas aquelas configurações lá, tanto o volume, o ganho aqui do tom, tá? Tanto a gente pode também trabalhar o map window, que a gente vai explicar nessa videoaula ainda, tá? E aqui, por exemplo, vamos dizer que eu quero editar aqui o tom 1, depois eu quero editar o tom 2, só ir clicando aqui, ó. E eu tenho os controles, ó, individuais aqui para cada peça da bateria. Bem, então vamos passar aqui para a parte de pitch, volume e filter. Então vamos lá, vamos selecionar aqui um tom para a gente dar de exemplo de uma forma que você vai entender. Vindo aqui para o pitch e volume, eu tenho antes aqui um envelope filter. Quando eu clico nele, eu desabilito os dois. Clicando aqui novamente, eu habilito. E que eu posso estar desabilitando tanto o pitch como o volume, tá? E aí você vai ter o som aí nítido sem nenhuma alteração, ok? Então no pitch, pessoal, nós temos o main, que quer dizer a gente trabalhar a afinação, por exemplo. Vou colocar essa bateria aqui, afinela aqui uns 2 tons acima, mais ou menos. Coloca esse tom aqui com pitch uns 2 SM aqui. Você observa aqui. Para cá nós temos afinação grave. Aqui é agudo. Então se a gente quiser voltar em zero, segura Ctrl, duplo clique, ok? O M rum quer dizer o seguinte, trabalha com relação à sala, com relação a grave e agudos da sala. Quando eu jogo mais para cá, vai dar mais agudos, presta atenção. E aqui ele vai dar mais grave, tá? Aqui em Start, aqui agora eu tenho um gráfico que eu posso estar configurando as posições de pitch. Por exemplo, então quando eu levanto aqui o Start, eu posso clicar aqui, ó, clicar em cima dos números e levantar o mouse, dando um duplo clique também, levanto o mouse ou clicando aqui em cima do número e levantando. E aqui eu vou ter afinação também, ó. O hold é o seguinte, vamos dizer que eu levanto o hold aqui, abaixo a nota, por exemplo, aqui. É um tempo de resposta. Quando eu diminuo o hold, a resposta vem mais rápido. Quando eu
aumento, a resposta vem mais lenta. E o release é o tempo que a nota demora para sumir o som. Se eu deixar o release alto, ele vai demorar. Se eu deixar o release curto aqui, ele vai ficar curto. Então vai terminar rápido. Se eu deixar aqui bem pro canto, ele vai terminar mais longo. Ok? Então essa é a parte de pitch. Já na parte de volume, vou desabilitar o pitch aqui. Bem, pessoal, vamos falar aqui a respeito agora do volume, que é de suma importância para a gente. Quando a gente trabalha com bateria, a gente tem que ter a noção a respeito da ressonância, tá? Do tempo que a nota vai durar. Geralmente nos tons a gente tem que trabalhar isso aí com bastante critério. Então vamos ver o tom 1 aqui, ó. E agora eu tenho aqui o volume, tem o gráfico, como o pitch também. E agora eu tenho os parâmetros aqui: attack, decay, sustain level, sustain time e release. O ataque é o seguinte: quando eu aumento o ataque, o que acontece? A nota, quando eu toco a nota, ela diminui a intensidade da nota e também a nota chega longe, lá longe. Tá chegando aqui o ataque, você percebe que a nota vai chegando, né? Geralmente eu não trabalho com ataque lento, sempre rápido. Eu gosto de sentir a pegada aqui, ó. Aqui também temos o decay, que é o tempo que esse ataque vai agir, né? Geralmente em torno eu deixo ele aqui mais ou menos aqui. Sustain level é o seguinte: a sustentação. Por exemplo, se eu diminuir a sustentação, a nota não vai sustentar nada, ó. Vai ficar totalmente seca. Bem seca mesmo. Então eu deixo, geralmente o tom eu deixo ele sustentando um pouco, tá? Aqui o sustain time é o tempo de sustentação. Então quando você aumenta, demora mais tempo ainda. E o release é para cortar a nota, como se fosse um gauge. Quer ver? Tirar todo o release. O release ele ajuda você a tirar um pouco da ressonância também, porque o release é quanto de tempo que a nota vai demorar a terminar. Então quando eu tiro o release aqui, você pode notar que a nota ela termina mais cedo do que antes. Vendo agora a nota ela prolonga mais para terminar. Então essas configurações, pessoal, é muito importante para toda a bateria, principalmente para os tons que tem essa opção. Por exemplo, no tom 4, que geralmente dá muita ressonância, a gente vem aqui, eu venho tratando ele para ele chegar no ponto ideal. Além do volume aqui, eu tenho um filter. O filter é o seguinte: vamos dizer que eu tô tocando o tom 4 aqui e eu quero filtrar a região dos agudos. Eu não quero que o tom soe agudo. Eu posso vir aqui no filtro e tirar aqui em torno de 20k até uns 8k Hz. E agora aquele agudo ele vai sumindo. Se eu ir tirando, eu noto que agora eu só estou sentindo o grave. Da mesma forma eu posso filtrar do grave para o agudo. Quero sentir somente o agudo. É para isso que serve o filtro, pessoal. Para a gente cortar as frequências indesejáveis que a gente não quer que saia na mixagem. Então vamos dar prosseguimento aqui.